Lucas capítulo 13, verso de número 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente por 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então Jesus lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignados porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham para ser curados nestes dias e não no sábado. O Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? E tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Eu quero orar mais uma vez com você. Deus, a palavra que a gente leu agora, nós temos absoluta certeza de que há uma força que o Teu Espírito Santo neste lugar faz e em todos os lugares daqueles que ouvem essa mensagem e coloca essa palavra no nosso coração. Esse entendimento que aqui teremos desse texto, que não seja nenhuma compreensão racional apenas humana, mas que seja o Teu Espírito Santo de maneira sobrenatural, extraordinária, colocando as verdades desse texto no nosso coração, na nossa vida, e nos ajudando a viver de maneira melhor neste mundo que nós estamos vivendo. Abençoa-nos a todos e todas. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o horizonte é o chão. Essa é a mensagem, o tema da mensagem que a gente, nesse momento, começa a conversar sobre o texto. Quando o horizonte é o chão. A partir desse título você já entende um pouco do que é essa narrativa, do que conta-nos o evangelista Lucas aqui nesse texto. Uma mulher que tinha uma enfermidade, e essa enfermidade no texto bíblico é conhecida como uma espécie de mal, e isso era muito comum, era uma compreensão, fazia parte da cosmovisão da época, das pessoas daquele período. Uma enfermidade era tida como um mal e, em alguns casos, até mesmo possessão, ou alguns diziam que era uma questão demoníaca. Esta mulher, de fato, possuía uma enfermidade. E essa enfermidade que essa mulher tinha era terrível, porque ela andava encurvada. Ela não conseguia estar com seu corpo de forma normal, natural, como a gente costuma ver por aí. Ela vivia encurvada. E, claro, viver encurvado, você pode pensar comigo quais as implicações, e todas elas negativas, que a gente pode tirar disso aí. Ela não conseguia enxergar direito as coisas, ela tinha a visão parcial do mundo e das coisas. Ela não conseguia olhar para cima, olhar nos olhos das pessoas. Para tomar banho tem dificuldade, para comer tem dificuldade, para abraçar tem dificuldade, para se relacionar em sociedade também se tem dificuldade, fora o preconceito e uma forma de vida naquela época que todo mundo que tinha uma enfermidade era estigmatizado pela sociedade, era posta de lado, e é essa a realidade que a mulher está vivendo. O texto de Lucas nos informa de que Jesus estava em uma sinagoga, lembrando que sinagoga é esse espaço que os judeus usavam para usar a espécie da palavra, dos ensinos da Torá. Era a didaqueu, o ensino que era ênfase na sinagoga. Jesus estava ensinando. E ali
Jesus percebe esta mulher. Logo, ele a vê, chama, toca nesta mulher e diz para que ela seja liberta daquele mal. E o texto vai dizer que ela imediatamente começou a louvar, ela se endireitou e começou a louvar a Deus, glorificar a Deus, louvar o nome do Senhor. Portanto, ela era uma mulher que o seu horizonte era o chão. Mas também esse texto mostra-nos que não somente a mulher tinha o seu horizonte o chão. Os religiosos aqui, destacado no texto o dirigente da sinagoga, também parece que tem uma espécie de horizonte voltado para o chão. Porque esta mulher, por diversas vezes, talvez, eu imagino, ela deveria ter ido àquela sinagoga e ninguém tinha percebido. O olhar estava mais centrado no texto, no dogma, na lei, na liturgia, no processo religioso em si, do que no ser humano, do que numa filha, como o próprio Jesus declara, esta é uma filha de Abraão, ou seja, esta é uma mulher que tem direito à promessa, esta é uma mulher que tem seu lugar no reino de Deus, esta é uma mulher que também precisa e deve ser olhada de modo digno como qualquer um, como todos nós aqui que estamos. E esses homens não olhavam, esses líderes religiosos não olhavam para esta mulher, estavam tão focados no ensino, na lei, nas instruções, no dogma, na liturgia, no processo litúrgico religioso, que não conseguiam perceber esta mulher. Quando o horizonte é o chão, não somente para a mulher, mas também para aqueles líderes religiosos que estavam ali. Agora eu pergunto, quando o horizonte é o chão para nós? A gente viu para a mulher, nós vimos para os líderes religiosos, mas quando o horizonte é o chão para mim e quando o horizonte é o chão para você? Quando nós vivemos encurvados, prostrados, com visão limitada da realidade, quando nós vivemos com uma vida de opressão, oprimido por algo, que nós não conseguimos nos erguer, restabelecer a vida e viver a dinâmica da vida como esta mulher era impossibilitada de viver. E aí eu fiz alguns destaques aqui do texto que pode se assemelhar com a minha vida e com a sua vida, a sua dinâmica de vida. A primeira coisa que eu notei nesse texto é que quando o horizonte é o chão, todo o nosso olhar se dirige à terra. Quando o nosso horizonte é o chão, a gente fica impossibilitada de olhar para cima, de olhar para o céu. Aqui eu me lembrei de um livro do Leonardo Boff, teólogo conhecido, renomado, em uma obra sobre a águia e a galinha, e depois ele escreve uma outra obra também, falando sobre o despertar da águia, e ele vai falar que existem pessoas com um estilo de vida, uma dinâmica de vida que se assemelha a uma galinha, na perspectiva de olhar para o chão, e existem pessoas que vivem uma vida na perspectiva de uma águia, que contempla o todo, que vê de cima, que tem um olhar mais amplo sobre as coisas. Aqui, quando o horizonte é o chão, quando o nosso horizonte é o chão, não só dessa mulher nem dos líderes, todo o nosso olhar se dirige à terra. Nós nos pautamos no concreto, no real, nós começamos a olhar naquilo que a nossa força, a força do nosso braço consegue realizar. Nós começamos a perceber que nós deixamos de contemplar a grandeza de Deus, o poder de Jesus, para contemplar a nós mesmos, a força e o nosso jeito, a nossa maneira de como vencer esse mal e como vencer esse problema. Quando o horizonte é o chão, todo o nosso olhar se dirige à terra e nós temos uma imagem distorcida da realidade à nossa volta, a gente não consegue perceber o todo, a gente não consegue perceber a realidade completa, a gente tem uma visão parcial, míope da realidade, limitada da realidade. Hoje tem muita gente que o seu horizonte é o chão.
Tem muita gente vivendo um horizonte, o chão, porque tem voltado o seu olhar para a terra. Eu confio no meu dinheiro, eu confio no meu trabalho, eu confio na força do meu braço, eu confio na titularidade acadêmica que eu tenho, eu confio na minha capacidade intelectual, eu confio nos bens que eu conquistei, eu confio em mim, naquilo que eu vejo. Só que a gente sabe que é diferente. A gente sabe que existem dimensões nossas do ser humano que nós não conseguimos dar conta. A própria ciência nos informa sobre isso e entende que existem situações voltadas ao homem que não há como a ciência dar conta, e aí volta-se à espiritualidade para que possa dar respostas ao homem sobre questões da vida que a ciência não consegue dar. O ser humano, diz a ciência, é criado de duas substâncias: a substância formada, essa substância material, e a substância imaterial. Essa material é o cérebro, os ossos, o corpo, os hormônios, tudo isso que nós temos na dimensão visível. E o imaterial tem a ver com os sonhos, com os projetos, tem a ver com a maneira de enxergar a vida, tem a ver com como eu me sinto, o que está dentro de mim, tem a ver com traumas, com frustrações, com neuroses, tem a ver com alegria, tem a ver com tristeza, tem a ver com estado de espírito. Esta é a realidade imaterial que junta-se com a realidade material, e é inegável a estrutura do ser humano como essa dimensão. Aqui o texto vai dizer que esta mulher vivia e olhava simplesmente para o chão, ela era encurvada. Tem muita gente encurvada por aí. Tem muita gente que não consegue olhar para Deus, não consegue olhar para cima. E quando a visão, o horizonte se torna o chão, há sim dificuldade de olhar para cima, porque os seus olhos estão voltados para a terra. Quer ver um exemplo, ou vários exemplos de olhos voltados para a terra? A minha preocupação é a minha formatura. A minha preocupação é em comprar na casa própria. A minha preocupação é em mudar de nível no meu trabalho, ser promovido na minha empresa. A minha preocupação é adquirir um bem material. A minha preocupação é chegar a esse nível aqui da minha vida, a esse lugar, a essa posição. Isso significa uma visão unicamente voltada para a terra. Significa que se nós estivermos com esses pensamentos ocupando unicamente a nossa mente, todo o nosso ser e a nossa vida, significa que o nosso horizonte é o chão. Nada diferente daquela mulher, nada diferente daqueles líderes religiosos que estavam ali e que não enxergavam aquela mulher. Será que o seu horizonte tem sido o chão? Será que você é uma pessoa que o seu horizonte é o chão, que a sua visão é uma visão limitada, uma visão e um olhar que se dirige única e somente à terra? Mas o texto vai nos dar mais possibilidade de pensar quando o horizonte é o chão. E uma segunda possibilidade é que quando o horizonte é o chão, nos concentramos a solução do nosso problema em nós mesmos, nossa capacidade e nossa força. Verifique o verso de número 11 comigo, lá a parte do texto. Olha o que o texto está dizendo para a gente: de forma alguma podia endireitar-se. Como assim? De forma alguma podia endireitar-se. Quando o horizonte é o chão, concentramos a solução do nosso problema em nós mesmos, em nossa capacidade, nos nossos esforços. Por isso que esta mulher não podia endireitar-se, porque ela estava focada em si mesma, talvez nos recursos humanos. Mas se ela olhasse para Jesus, se ela pensasse sobre Jesus, se ela pensasse no poder de Deus, no poder criador absoluto, único de Deus, ela não ia dizer de modo algum: não consigo me endireitar. Precisamos confiar no poder de Deus. Quando as situações são difíceis e se apresentam de modo insolúveis, a gente olha e fala assim: não vou conseguir dar conta. Quando o horizonte é o chão, a gente não deve ficar preso a uma realidade a qual nós não vemos solução alguma. Não existe possibilidade nenhuma de situação que Cristo Jesus, Deus, não possa solucionar em nossa vida. O meu casamento não tem jeito. Quando o horizonte é o chão, a gente diz isso: o meu casamento não tem jeito.
porque nos concentramos a solução em nossas forças, na nossa capacidade, nos nossos esforços. Quando o horizonte é o chão, eu digo, a minha empresa não tem mais como sair do vermelho. Quando o nosso horizonte é o chão, a gente diz assim, eu não vou conseguir mais fazer isso por causa dessa enfermidade que eu tenho. Quando o nosso horizonte é o chão, a gente não acredita mais na mudança do outro. Quando o nosso horizonte é o chão, nós enterramos os nossos sonhos e projetos, deixamos de acreditar neles. E sonhos são como humus, adubos que fertilizam a nossa esperança. E quando a gente deixa a esperança morrer, morre a vida. Você pode dizer assim como eu não tenho nenhum tipo de enfermidade e eu não ando encurvado como esta mulher. Mas existem situações as quais pesam sobre nós e nós nos curvamos e nós encurvamos cada vez mais, ao ponto de não enxergar as pessoas à nossa volta, não enxergar a Deus, não enxergar a vida e não tem mais uma percepção clara de toda a nossa realidade. Enquanto eu falo sobre esse texto, talvez você esteja pensando, e é bom pensar, porque eu pensei sobre isso também, o que pode estar me encurvando? Qual o drama familiar que pode estar me encurvando? E aí eu comecei a pensar sobre algumas possibilidades de coisas que podem estar sobre mim, talvez possa estar sobre você também. O desânimo pode nos encurvar, o medo pode nos encurvar, o desvio moral pode nos encurvar, a mentira pode nos encurvar, a dificuldade financeira pode nos encurvar, as frustrações da vida podem nos encurvar, a crise conjugal pode nos encurvar, o pecado não confessado, a vida de pecado pode nos encurvar também, a instabilidade emocional pode nos encurvar, a insatisfação com nós mesmos, com o outro, com a vida, com a realidade que a gente vive, podem também nos encurvar, projetos inacabados, aquela ideia de que eu não consegui, pode sim me encurvar. Quantas situações da vida vêm nos encurvando ao longo do tempo e a gente não percebe? Uma pessoa encurvada é uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem ânimo, uma pessoa sem projeto, uma pessoa sem sonho. Uma pessoa encurvada é uma pessoa que não consegue mais acreditar no poder de Deus, no poder de Cristo Jesus. Uma pessoa encurvada é uma pessoa que não consegue mais ter uma dimensão de entendimento da sua realidade, porque não consegue ver mais o todo, apenas partes, detalhes. Quantas coisas citei aqui que podem de fato nos encurvar, que vai encurvando a nossa vida. Uma terceira coisa que eu quero destacar nesse texto, quando o nosso horizonte é o chão, andar encurvado parece ser a única opção. Dá um zoom aqui em mim, olha, quando o nosso horizonte é o chão, andar encurvado parece ser a única opção. O texto não revela, não mostra a disponibilidade, disposição dessa mulher para buscar cura. Ela não está ali para buscar cura, como outros textos bíblicos e narrativas que a gente vai encontrar, as pessoas indo até Jesus. Não, ela está indo à sinagoga, talvez cumprir um protocolo religioso, ela está indo para um ritual religioso, ela está indo para cumprir o seu dever religioso, ela vai à sinagoga ao sábado, isso é uma rotina, mas ela não está buscando cura. O texto não menciona que ela busca cura, ou que ela vai até Jesus, ou que ela pede para ser curada. Não, é como se ela estivesse conformada com a realidade que ela está vivendo. Sabe por quê? Porque quando o horizonte é o chão, andar encurvado parece a única opção. Eu não tenho jeito, essa situação não tem jeito, é assim mesmo, ninguém pode resolver, não dá certo, é difícil e é assim. E vai continuando encurvado, continuando encurvada e caminhando na vida dessa forma, perdendo a beleza, perdendo a percepção da paisagem, do belo, e apenas vai tendo uma única visão, o chão. Essa é a visão que eu tenho. Como na linguagem, parafraseando Leonardo Boff, como uma dimensão do ser humano, a dimensão galinha, olhando para o chão, e não a dimensão águia, olhando para cima e percebendo o todo, a dimensão mais ampla da vida. Andar encurvado, para quem o seu horizonte é o chão, parece ser a única opção.
Uma outra coisa que destaco nesse texto é que quando o horizonte é o chão, nós ficamos presos, muitas vezes, ao ritualismo litúrgico e vazio, e nós não pensamos em mudar de vida, em mudar de solução. Essa mulher estava na sinagoga em um sábado, um ritualismo vazio, litúrgico, religioso. Mas nem mesmo o ritual religioso pôde curá-la. Nem mesmo o líder da sinagoga pôde curá-la. Ninguém pôde resolver o problema dela. Jesus foi o único a enxergar, perceber, a vê-la, chamá-la, tocar nela, e ela foi curada e ela foi liberta. Não é diferente para nenhum de nós. Jesus é aquele que tem a solução. Pare de bater em portas erradas. Pare de buscar a solução do seu problema na campanha X, B, C e D. Na campanha religiosa. Pare de buscar a solução em formatos religiosos, de crendices religiosas, simpatias religiosas. Se eu fizer isso, isso vai acontecer, ou se eu fizer isso, eu sou inundado pela consciência de que Deus vai se agradar de mim. Ei, não é assim que funciona. Vivemos na dimensão da graça. Não importa o que eu faça ou o que eu não faça, Deus me ama e a graça do Senhor está aí a mim. Não importa o quanto eu faça, isso não muda a realidade do que Deus pensa sobre mim. Deus ama todo mundo, Deus ama todos. Deixe de pagar a penitência religiosa para resolver o seu problema. Deixe de bater em portas erradas. Comece a pensar em Jesus como aquele que te ajuda a mudar o foco da sua visão, deixar o horizonte de ser o chão e passar a contemplar o Cristo de Deus, o autor da nossa fé. Tem crente que parece que é avestruz. Conhece as peculiaridades desse belo animal? Dentre várias, destaco algumas. Quando vem um problema, sabe o que o avestruz faz? Enfia a cabeça na terra. Tem crente que faz assim. Se encurva e enfia a cabeça na terra. Além de o horizonte ser o chão, ainda enterra a cabeça na terra para não enxergar nem o chão. Com medo. Eu não consigo, eu não posso, não dá, não tem como, é difícil, outros conseguem, eu não consegui, ninguém me ajuda, ninguém me vê, ninguém me percebe, coitado sou eu, miserável sou eu. Não é difícil encontrar um crente avestruz por aí, que quando vem um problema, ao invés de olhar para cima, enterram a cabeça no chão, e o horizonte passa a ser o chão. E uma outra peculiaridade desse animal é que tem o estômago de ferro, dizem, né? Porque engole qualquer coisa. Pense, o povo para cair em conto de carochinha é crente. Que acha que simpatia religiosa vai resolver o problema, que acha que óleo na testa vai resolver o problema, que acha que a fila de pastores soprando o pulmão ungido, o ar ungido vai resolver o problema, que acha que a vassoura ungida vai resolver o problema, que a sacramentalização do material vai resolver o problema. Não vai, não vai. Essa mulher participava, ela ia à sinagoga, ela cumpria um ritualismo religioso, um ritualismo vazio, era uma rotina religiosa. Muitas vezes nós precisamos transcender a dimensão do ritualismo religioso, nós precisamos entrar numa esfera, numa dimensão espiritual que vai além do processo litúrgico religioso, formal, dogmático, humano. Porque Deus é muito mais do que aquilo que a teologia organizou e disse, Deus é aqui, Deus cabe aqui. Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que o teu pastor disse para você. Deus é muito mais do que você leu sobre Ele. Deus é muito mais do que os renomados teólogos escreveram. Deus é muito mais do que aquilo que está nos compêndios de teologia. Deus é muito mais.
Deus é incompreendido por nós seres humanos, porque não há como o ser finito compreender o infinito. Não esqueça nunca que Deus é poderoso, maravilhoso, extraordinário, e Deus pode todas as coisas. Se a tua visão, o teu horizonte é o chão, não pense que andar encurvado é a única opção. Se o teu horizonte é o chão, não pense que ficar preso ao ritualismo litúrgico vazio vai te trazer solução. Não pense que você ser seguidor do canal de um guru religioso evangélico brasileiro, semideus, vai resolver o teu problema, porque não vai. Não vai. O teu problema, seja ele qual for, aquele que te deixa encurvado, aquele que está pesando sobre você, aquele que te impede de enxergar a vida, de ter apetite para a vida, só Jesus Cristo pode resolver, porque só Jesus resolveu o problema dessa mulher. Só Jesus resolveu o problema dela. Quantas vezes ela bateu o cartão para entrar na sinagoga e bateu o cartão para sair da sinagoga, cumprir meu protocolo religioso? Quantas vezes ela fez isso? Várias, eu pressuponho, eu imagino, porque era comum a tradição judaica aos sábados ir à sinagoga. Quantas vezes você já cumpriu o seu protocolo religioso vindo ao templo ou indo ao templo, batendo o teu cartão religioso, deixando a tua digital no céu e voltando para casa, batendo o cartão e dizendo assim: cumpri o meu papel estabelecido pela religião, fui à igreja. É por isso que na pandemia muita gente se perdeu e continua perdido, porque não tinha mais lugar para bater o cartão e tirar o cartão, se perderam mesmo. Foi bater o cartão em outros lugares. E quando falo outros lugares, não estou me referindo à comunidade religiosa, não. Outros lugares mesmos, que inclusive não cabem ao cristão estar lá. Mas enfim, eu falei hoje pela manhã pregando que a vida é feita de escolhas. E o próprio Deus nos ensinou isso. E além da vida ser feita de escolhas, nós temos a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quando o horizonte é o chão, nós não encontramos motivos para louvar. Se você olhar comigo o texto de número 13, você vai encontrar no finalzinho desse versículo dizendo: ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Ela não foi na sinagoga e não mostra ela louvando a Deus na sinagoga. Mostra ela louvando a Deus depois da cura, do milagre, do toque de Jesus na vida dela. Ei, quanta gente não consegue mais adorar a Deus. Quanta gente não consegue mais adorar ao Senhor, louvar a Deus, e talvez eu estou falando, e você está ouvindo e falando assim: isso é para mim, porque eu não sinto mais nada quando eu canto. Eu, quando abro a Bíblia, me dá sono. Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais ânimo para ir à igreja. Parece que a minha fé foi embora. Sabe o que é isso? Efésios 4 vai te dizer: você entristeceu o Espírito Santo, que está dizendo lá: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não deixe triste. E há um jeito de consertar isso. Pare de olhar para o chão como seu horizonte e passe a olhar para cima e dizer: Deus, eu pequei. Não precisa dizer: padre, eu pequei, nem pastor, eu pequei. Diga: Deus, eu pequei. E comece a conversar com Ele. E diga aquilo que te pesa. Diga os erros que foram cometidos. E eu te garanto, a Bíblia garante-nos isso, de que Deus, em Jesus, o nosso advogado, Ele nos perdoa. Todo e qualquer pecado, inclusive esse que você pensou agora. Sim, e esse que você cometeu ontem. Esse daí que você achou que foi terrível, Ele perdoa esse também. E esse daí que você falou do lado, esse daí Ele perdoa. Perdoa. Todo e qualquer pecado, Ele perdoa. Para finalizar este momento, conversando sobre esse texto, eu quero te dizer que essa mulher,
ela tinha diversas dificuldades aqui. Mas quando ela encontrou Jesus, tudo foi superado. E ela começou a louvar, exaltar o nome de Deus. Ela começou a viver a realidade plena da fé. Porque ela passou agora a olhar para cima. O texto fala que ela se endireitou. E ela passou a louvar quando ela se endireitou. Ela passou a louvar quando ela se consertou. Ela passou a louvar quando ela mudou o seu jeito de olhar a vida. Ela passou a louvar a maneira como ela passou a encarar Jesus frente a frente, olho no olho. Ela passou a louvar a Deus quando Jesus tocou na sua vida. Talvez você esteja precisando do toque de Jesus, do toque de Jesus na sua vida. Endireitar-se primeiro para poder louvar ao Senhor. Endireitar-se primeiro para poder viver a dimensão alegre da fé no Deus eterno e poderoso. Quando o horizonte é o chão, todo o nosso olhar se dirige à terra. Quando o nosso horizonte é o chão, nós concentramos a solução do nosso problema em nós mesmos, nossa capacidade, nossos esforços. Quando o horizonte é o chão, nós achamos que andar encurvada, serão os únicos modos de viver. Quando o nosso horizonte é o chão, ficar preso ao ritualismo religioso vazio, cumprir protocolo religioso, não vai nos trazer a solução. Quando o nosso horizonte é o chão, nós não conseguimos louvar a Deus. Então, diante disso eu te convido a deixar de olhar para o chão como única forma de vida. Te convido a olhar para cima. Você que está aqui agora, você que está em casa, você que está participando deste culto com a gente, fica de pé, você que está aqui agora, você que está em casa. Não esquece de que essa palavra não é minha, é de Deus. Ela vem aqui do Evangelho de Lucas no capítulo 13. Comece uma semana dizendo que o seu horizonte não é o chão. Comece a semana dizendo que você olha firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Comece a semana dizendo: eu quero sim o toque de Jesus. Comece a semana dizendo: eu não quero viver encurvado, eu não quero viver encurvada, eu quero arrancar tudo que está pesando sobre mim. Comece a semana dizendo: eu não quero ter uma visão limitada, eu quero contemplar Jesus. Comece a semana dizendo assim: eu quero, assim como aquela mulher, endireitar-me. E em seguida vem o louvor. O texto vai finalizar contrastando dois lados. O texto vai finalizar dizendo assim, verso 17: tendo dito isto, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava. O texto termina dizendo que de um lado existia vergonha e do outro existia alegria. De um lado estava a vergonha por não perceber aquela mulher, por dizer que ela não tinha direito à cura no sábado. De um lado estava a vergonha por não dedicar-se à vida ao outro, estar preso no ritualismo religioso vazio. Mas do outro estava a alegria do toque de Jesus, da cura de Jesus, de contemplar a face de Jesus, de estar perto de Jesus, de endireitar-se à vida. De que lado você está? Do lado da vergonha ou do lado da alegria? Comece a semana escolhendo um lado. E eu sei que você quer o lado da alegria. Eu sei que assim como eu, você quer o lado da alegria. Eu sei que como eu, você quer o toque de Jesus. Eu sei que como eu, você quer endireitar-se como essa mulher. Eu sei que como eu, assim você quer também ter a visão melhor do mundo, da realidade à sua volta. Eu sei que assim como eu, você quer tirar tudo que pesa sobre você. E a solução não está nesta igreja, nem no pastor e na equipe pastoral dessa igreja.
nem em qualquer um membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja. A solução está em Jesus. Esse Jesus que o teu coração arde aí quando você ouve a palavra do Espírito Santo de Deus, é esse Deus. Esse sim pode mudar a tua vida. Ora comigo agora, conversa com Ele, conversa. Deixa o Espírito Santo ministrar em você, na sua vida, no seu ser, no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar em você agora. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa Ele mergulhar no mais profundo da tua alma, do teu ser. Deixa Ele visitar os lugares mais escuros da tua alma. Deixa Ele iluminar lugares que você não conhece mais em você. Deixa Ele limpando o teu coração. Deixa Ele te lembrando que você precisa mudar. Deixa Ele te lembrando o que está te pesando, o que está te causando dor. Deixa Ele arrancando de você todo o mal que te impede de louvar, de adorar, de estar em pé, de viver encurvado. Deixa Ele trabalhar em você agora. Espírito Santo de Deus, trabalha no povo teu agora, naquelas que nos assistem, que participam de casa, do trabalho, naquelas que estão aqui. Vai ministrando, Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai mudando realidade, vai curando feridas, vai cicatrizando feridas, vai trazendo fé, vai trazendo amor, cura, libertação, perdão, paz. Vai ministrando, Espírito Santo de Deus. Tu que és maravilhoso, extraordinário, poderoso, muito mais do que aquilo que já ouvimos falar sobre ti, Senhor. Tu és muito mais poderoso e maravilhoso para operar maravilhas. Deus, visita aqueles que estão encurvados pelo medo, o medo de fracassar e não consegue avançar. Deus, em nome de Jesus, vai tocando no coração daqueles que estão encurvados porque tem culpa, carregam uma culpa. Deus, vai nesta hora restaurando aqueles que estão encurvados por causa do pecado, por causa de uma vida de pecado, não sabe mais como administrar, como sair, como deixar o pecado. Deus, nesta hora, Senhor, vai visitando aquele e aquela que vivem pesados e pesadas por causa de uma crise conjugal, uma crise no relacionamento, e acham que não conseguem mais voltar a viver a dois e viver o amor profundo de Deus. Senhor Jesus, vai visitando aqueles que vivem prostrados, que têm a visão limitada, o horizonte tem sido o chão, porque vivem agora com a estabilidade emocional e não conseguem mais ter essa estabilidade emocional. Todos os dias são afetadas por uma série de coisas dentro de si, não conseguem administrar. Deus, vai visitando aqueles que carregam o peso da dificuldade financeira da empresa, da casa, do lar, que não conseguem mais erguer a cabeça, que têm vergonha dos credores. Deus, vai visitando essas pessoas, vai tocando em cada uma delas, vai trazendo a tua paz, vai trazendo o teu refrigério, vai trazendo o teu amor profundo no coração. Deus, visita aqueles que estão encurvados, Pai, porque estão vivendo a frieza espiritual, desanimaram com a pandemia, isso se agravou mais ainda, estão desanimados, não conseguem voltar ao processo de comunhão com o Senhor. Deus, visita aqueles e aquelas que estão encurvados, encurvadas, porque vive um problema na família, na relação com o filho, que vive um problema de enfermidade na casa, no lar, descobriu uma enfermidade, uma doença, isso mudou toda a dinâmica da família, e tem estado prostrada. Deus, visita, cuida, em nome de Jesus. Deus, visita aqueles e aquelas que vivem curvados pelo peso de uma decisão que precisa tomar e não consegue, não sabe que decisão tomar, não sabe que direção seguir, estão inseguras. Deus, vai ao encontro dessas pessoas agora, as abençoa sobremaneira. Oh Senhor, esse momento é teu, é o teu Espírito Santo que ministra, é o Senhor quem toca profundamente, é o Senhor que faz a obra neste lugar, faz a obra, Espírito Santo de Deus, restaurando vidas, endireitando vidas,
curando vidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus.